Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião de atualização Covid-19 do Serviço de Terapia Intensiva do conta aí com a presença dos nossos colegas, hoje em especial, da infectologia, além de outros serviços. É um prazer receber hoje o nosso querido Dr. Mendonça. Dr. Mendonça, por assim dizer, o diretor emérito do Serviço de Moléstias Infecciosas do Hospital Servidor Público Estadual, é doutor em Ciências Médicas pela Unicamp. Como se não bastasse, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e da de Medicina Tropical. Então, é uma honra, não por isso, mas pela pessoa que é o Dr. Mendonça, um grande inspirador e formador aí de um grande número de infectologistas Brasil afora. Vai falar aí de um assunto extremamente atual e que nós estávamos até brincando um pouquinho antes de começar a reunião, que precisa fazer uma atualização da aula agora 2 vezes ao dia, com a quantidade de informações que chegam sobre o assunto. O Dr. Mendonça vai falar para nós sobre reinfecção pelo Covid-19, o que a gente tem aí de fatos, o que a gente pode considerar ainda mito, se é que ainda há espaço para mitos nesse tema. Dr. Mendonça, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos tirar aí, Caio, Vou tirar aqui. O Dr. Mendonça para poder colocar a tela. Para compartilhar. Pronto. Mendonça, o senhor pode ir lá embaixo. O senhor pode ir lá embaixo no compartilhar a tela e compartilhar a sua tela. Agora o senhor pode colocar no modo apresentação. Perfeito. Excelente. Dr. Mendonça, é com o senhor. Olá, boa noite a todos. Uma satisfação enorme participar desse ciclo de atualização da UTI IANSP e, sobretudo, com esse desafio proposto pelo colega Ederlon, a quem agradeço a introdução, muito gentil, e responsável pela interrogação ao tema, mito ou fato. Vamos tentar andar um pouco nessa discussão. Para tentar compreender esta questão da reinfecção, vamos seguir um roteiro com 4 tópicos. O primeiro deles, ver o que há por trás do vírus responsável que possa explicar a reinfecção. O segundo deles, ver o que há no hospedeiro, nós, seres humanos, que possa estar não funcionando bem e que seja, portanto, a razão desta reinfecção. Entendidos esses 2 tópicos, a análise seguinte será: é recorrência ou é reinfecção que está acontecendo? E, ao final, vamos deter algum tempo para ver as implicações que vão acontecer dependente desta premissa de ter a reinfecção. Comecemos pelo vírus. Para entender como esse vírus está progredindo, vamos rapidamente falar da sua evolução filogenética e da sua replicação, do genoma que se replica e da ocorrência de mutações. Os coronaviridae são vírus responsáveis por zoonose. Zoonose que vem, com o passar do tempo, ultrapassando barreiras que separam
as espécies vivas e, finalmente, está alcançando os seres humanos. E, no gênero Coronaviridae, nós temos 5 gêneros, alfa, beta, gama e delta. Vamos nos ater apenas aos 2 primeiros, alfa e beta, que são os coronavírus que já ultrapassaram a barreira e chegaram aos seres humanos. No gênero alfa 2, HCOV-229E, HCOV-NIL63. No gênero beta-coronavírus, o HCOV-OC43 e o HCOV-HKU1. Esses 4 são nossos companheiros de longa data. Eu me permiti classificá-los como antigos. A ciência médica já os reconhece causando infecção humana desde os anos 60 do século passado, e é possível que eles já estejam conosco não há décadas, mas sim, talvez, há séculos. E existem os coronavírus recentes. 2002, o SARS-CoV, agora 1, porque apareceu o segundo. 2012, o do Oriente Médio, MERS-CoV. E, finalmente, o nosso atual, agora chamado SARS-CoV-2, desde dezembro do ano passado. Uma brevíssima revisão. Esse vírus tem uma roda ao seu redor, formada por espículas. Essas espículas, em inglês, são chamadas de spike, e leva a letra S, cada uma dessas espículas. É um RNA vírus. Tem 4 proteínas estruturais, a S do spike é uma e importante delas, e esta espícula tem 2 componentes, S1 e S2. O S1 é o mais importante porque é nele que irá ocorrer a conexão com a célula humana que será infectada, porque particularmente existirá um segmento que permite ser o local de ligação com a célula humana, do inglês Receptor Binding Domain, dando a sigla RBD. Nós vamos falar o tempo todo do S, do S1 e do RBD na discussão desse item. Ativada a sequência de conexão, esta espícula S vai ter um receptor fisiológico que existe em todas as células humanas, ou em quase todas, que é o ACE2. Não vamos detalhar isso porque não vem e não cabe na discussão de hoje. Mas o fato é, como vocês estão vendo à direita, uma moldura da espícula S com uma protusão na parte inferior dela, onde está o RBD, Receptor Binding Domain, que acha uma conexão perfeita com o ACE2 da célula humana que vai ser infectada. Nos interessa discutir o genoma desse vírus na sua replicação, pelo fato que vamos identificar 2 componentes críticos na discussão da mutação viral. É uma fita única de RNA, com segmentos de leitura aberta, ORF, e eu vou destacar no segmento ORF a presença de 16 proteínas não estruturais. E reconhecer que uma delas, a proteína NS12, é uma polimerase que irá produzir, com alguns coadjuvantes, a replicação do vírus. E também que a de número 14 é responsável por fazer a correção dos enganos cometidos pela polimerase. Ela funciona como um viral proofreader, consertando os erros, nem sempre consertando, e, portanto, dando a oportunidade de leituras incorretas ao final. Isso permite ao vírus se replicar e criar variantes sequenciais do mesmo. Hoje se sabe que a velocidade com que estas variantes são produzidas é mais lenta do que é que se observou no passado, muito rápida com o HIV da AIDS. Vejam neste esquema uma rede filogenética de 160 variantes do SARS-CoV-2, originário do morcego,
se instalou na Ásia, progrediu para a Europa e se espalhou, e já aí, nesse momento, 160 variantes já eram reconhecidas. China, Ásia Oriental, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, México e Brasil. Os principais países pelos quais esses 160 genomas variantes são encontrados. Registrar que o processo de mutação é lento. São necessárias a presença de 2 variações de nucleotídeos e ela ocorre isto cada vez a 1 mês para que apareça uma mutante desse vírus. A mutação mais famosa que foi reconhecida e muito comentada de início foi a mutação D614G. Nesta mutação, aspartato na posição 614 é substituído por glicina, e essa simples mudança leva a que, ao invés de produzir uma única protusão de encaixe na célula humana, passam a aparecer 2 e até 3 protusões, o que levou ao se descobrir esta mutação, questionar a possibilidade desse vírus se disseminar com muito mais facilidade e, portanto, ser uma mutante mais contagiosa. Na verdade, com o passar do tempo, se viu que isto não é claramente presente e que a disseminação do vírus não se acelerou por esta mutação. Entretanto, ela serviu de ponto de partida para colocar que as mutações estão ocorrendo, que as variantes estão se somando, são centenas e centenas de variantes do SARS-CoV-2, mas, até o presente momento, não se correlacionou nenhuma delas com um impacto de grande porte no comportamento desse vírus. Entretanto, fica a pergunta, está aí interrogada, será que isto não poderá acontecer no futuro? E a discussão pode acontecer no futuro leva a o vírus com maior virulência, pode ser que isto aconteça, o vírus com maior infectividade, pode ser que isto aconteça. A análise crítica de todas essas variantes vem revelando que nesse lento processo mutacional que o vírus está sendo submetido, nada até o momento está acontecendo que possa ser rotulado de uma cepa viral mais perigosa ou mais deletéria. Mesmo assim, especialistas em virologia evolutiva questionam que, como está acontecendo, esse vírus provavelmente não desaparecerá entre nós tão cedo e provavelmente não desaparecerá nunca mais, colocando, do ponto de vista evolutivo, a possibilidade mais provável de que esse vírus venha a se comportar no futuro com uma situação endêmica semelhante ao que nós vivenciamos de longa data com os vírus influenza. E, particularmente, vivemos também há décadas ou séculos com os velhos coronavírus que mencionei anteriormente. Vejam aí, os velhos coronavírus, como estão se comportando entre nós. Esse é um estudo realizado na Escócia durante 12 anos, mostrando que eles ciclam e se ciclam sazonalmente e são responsáveis por doenças respiratórias agudas, habitualmente benignas, e são participantes com uma percentagem destacada na etiologia dessas doenças respiratórias agudas sazonais, ao lado do influenza, do parainfluenza, do sincicial respiratório, dos adenovírus e assim por diante. Nós estamos, portanto, tendo uma multiplicidade de variantes, de cepas do SARS-CoV-2. Vejam à esquerda a longa lista de variantes coletadas em 6 meses entre fevereiro e julho deste ano. Tal longa lista de variantes exige uma classificação para ordenar a citação dos mesmos. E eu estou mostrando aí ao lado direito 3 classificações que estão de uso atual e sendo disponibilizadas para classificar esses vírus. Uma delas, a primeira de Rimbaud e colaboradores,
classificam esses vírus em linhagens. Inicialmente, linhagem A e B, que se subdivide em vários números, parte dos quais se subdivide outra vez e parte dos quais se subdivide por uma terceira vez. Então, esta é uma classificação de linhagens. Uma outra classificação reconhece as cleides do vírus. Cleides seriam montagens ou pacotes de vírus que têm um denominador comum, um núcleo básico que se fixa e, a partir daí, se desenvolvem várias outras variantes com o núcleo comum. Uma classificação é desta dita Next-Strain, na qual se reconhece com o número 19 A e B e com o número 20 A, B e C, 5, portanto, cleides aí reconhecidas. E, finalmente, uma classificação do sistema GIS-ID, que já vinha sendo usado muito antes do atual coronavírus e que, ao aparecer o coronavírus, também passou a classificá-lo em cleides, e são 7 estas classificações. Vamos ver alguns aspectos agora de nós mesmos, dos hospedeiros. O que está acontecendo que pode ou não permitir reinfecções? Existe uma resposta imune inata, ela não interessa na nossa discussão de hoje, e existe uma resposta imune adaptativa, seja ela humoral com anticorpos, seja ela celular através de linfócitos competentes. Na parte humoral de anticorpos, são analisados anticorpos contra o S da espícula, contra o S1, que é o componente mais importante do fragmento da espícula, e, inclusive, anticorpos contra o segmento de conexão com a célula humana, o Receptor Binding Domain, RBD. Alguns poucos estudos analisam também anticorpos contra a nucleocápside do vírus, anti-N, e vários estudos vêm agora num crescente grande, analisando anticorpos neutralizantes, partindo do princípio de que esses anticorpos neutralizantes é que seriam a peça básica de uma imunidade protetora desencadeada pelo vírus. A imunidade celular leva em conta os linfócitos, CD4, o CD8, NK e assim vários outros. Uma vez infectado pelo SARS-CoV-2, o questionamento que se coloca é: a pessoa infectada desenvolverá proteção? E essa proteção será parcial ou total? E em havendo proteção, a duração da mesma será meses ou anos? Todas essas interrogações têm como resposta uma outra interrogação. O assunto ainda está em aberto e não claramente resolvido. Então, estamos navegando numa pandemia onde não sabemos ainda de maneira correta se os doentes infectados estão desenvolvendo proteção parcial ou completa e quanto durará essa proteção, meses ou anos. O assunto está em andamento. Ao lado desses anticorpos, para os quais, como já destaquei, os neutralizantes seriam os mais importantes e, portanto, estão ocupando uma posição de destaque na avaliação da imunidade protetora, vamos reconhecer que, se os anticorpos não funcionarem a contento, precisaremos do auxílio da imunidade celular. E esta imunidade celular, os conhecimentos estão um pouquinho defasados e atrasados em relação à análise que rapidamente se fez na parte humoral. Imunidade celular através de linfócitos T, citotóxicos, os mais importantes, que seriam capazes de destruir o SARS-CoV-2 e as células por eles infectadas e, portanto, passando a ter também um papel importante, um papel maior na proteção contra o coronavírus. A discussão imunológica é complexa e eu apenas pus esse diapositivo para mencionar ao final que, seja pela produção de anticorpos específicos, seja pela produção de linfócitos C citotóxico e vários outros componentes da nossa defesa imunológica, o importante também é que, ao final, apareçam células de memória nas duas linhagens, memória de célula B e memória de célula T, que seria o que garantiria duração
curta ou prolongada ou definitiva de proteção a reexposições no futuro. Um colega fez um levantamento completo de todas as publicações disponíveis sobre a sorologia do SARS-CoV-2, no sentido de analisá-la quanto às implicações clínicas. E nós vamos rapidamente passar por esse slide que vem desta publicação. Eu chamaria a atenção de vocês para uma linha horizontal pontilhada, que está sendo apontada, que revela o limite de detecção de anticorpos, abaixo do qual esses anticorpos, mesmo existentes, não são reconhecidos, e o resultado é não reagente, embora existam, e acima do qual os anticorpos são reconhecidos em quantidades variáveis. Os anticorpos de classe IgM são os que primeiro desaparecem, em questão de poucos meses, várias semanas, poucos meses. Vamos nos ater aos de classe IgG. Esses de classe IgG podem aparecer em grande quantidade, uma resposta plena e forte. Podem aparecer numa quantidade moderada e não tão importante. E podem aparecer, inclusive, agora o pontilhado inferior, mais grosseiro, numa quantidade que, embora presente, não são detectáveis. Pois bem, a sequência desses anticorpos, com o passar dos meses e anos, nos mostra no gráfico que analisa tudo que já foi publicado até então, que em dado momento, ou não achamos esses anticorpos, quando a resposta é subótima, ou eles desaparecem em meses, quando a resposta é moderada, ou eles vão durar até poucos anos, quando a resposta for forte e prolongada. Por isso, não causa surpresa quando a gente vê uma publicação dizendo 2, 3 meses, negativou os anticorpos, não existem mais. E outras pessoas que meses, muitos meses já, os anticorpos continuam presentes. Depende de como a resposta foi realizada numa dessas 3 possibilidades. Se os anticorpos podem desaparecer e não serem mais detectáveis, entra em pauta, obviamente, a possibilidade de discutirmos os mecanismos de defesa e proteção através de imunidade celular. Mas ainda em relação aos anticorpos, as primeiras publicações que revelaram o rápido desaparecimento dos anticorpos, na verdade, elas causaram um certo alarme. Por que está acontecendo isso? Por que anticorpos que desaparecem tão rapidamente? Quando em outros infectados, o tempo de permanência dos anticorpos é maior, e o estudo mais longo que existe até o momento é de 4 meses, revelando que em alguns persistem anticorpos mesmo até tão longe quanto 4 meses. O que se desvendou-se desse tipo de análise é que há uma aparente correlação entre a intensidade da infecção leve assintomática de um lado, a grave e mais intensa no outro extremo. Os quadros leves levam a aparecimento de baixo teor de anticorpos, que logo desaparecem. As infecções moderadas e, sobretudo, as graves, levam a um aparecimento em quantidade maior de anticorpos e, portanto, de maior duração. Uma certa dicotomia, portanto, na resposta humoral correlacionada com a intensidade da infecção. O fato é que, não confiando exclusivamente nos anticorpos, vamos passar a ter necessidade de analisar a resposta imunicelular. Então, as células T entram em pauta para que nós possamos ter uma análise mais correta. Há uma publicação muito recente, feita na Islândia, que mereceu um certo destaque vamos dizer assim, na análise internacional. Ela mereceu destaque porque a casuística é monumental, 300 mil participantes. Em segundo lugar, porque os pesquisadores trabalharam com ensaios imunológicos de altíssima sensibilidade e de altíssima especificidade. Duas metodologias foram empregadas. E, em terceiro lugar, porque eles tiveram, e é o mais longo segmento que existe, de 4 meses. Os antígenos utilizados nesses ensaios desses pesquisadores
possibilitaram fazer uma análise cinética do comportamento desses anticorpos e separá-los por isotipos. E nós vamos ver, então, que há uma diferença nesses isotipos. Esse gráfico retrata os achados desses pesquisadores. Numa fase inicial, vinculada a células plasmáticas de curta duração, de curta vida, apareceram anticorpos que também teriam curta duração e que rapidamente entrariam em regressão. Seria a primeira onda de produção de anticorpos. A seguir, através de células plasmáticas de mais duração, mais longa duração, apareceriam anticorpos de maior afinidade e, portanto, também de mais longa duração. O que significa que o resultado de uma sorologia à pesquisa desses anticorpos tem a ver com o isotipo que está sendo usado na pesquisa. E também pode ser essa uma explicação para metodologias que não acham anticorpos, possivelmente os seus isotipos seriam aqueles da primeira onda e não estariam sendo pesquisados os anticorpos da segunda onda. Uma palavrinha, então, sobre essa sequência de conhecimentos. Todas as revisões atuais registram o fato de que a imunidade protetora contra o SARS-CoV-2 ainda não está bem compreendida. Estamos aprendendo e evoluindo os nossos conhecimentos. Isso distou um pouco do que se conhece tradicionalmente de longa data em relação às outras infecções virais, onde habitualmente os anticorpos específicos aparecem e nos dão um alô de que a proteção está instalada. Não estaria sendo diferente o fato com esse SARS-CoV-2. Há também a menção de que os anticorpos direcionados para o RBD, o Receptor Binding Domain, poderiam ser marcadores indiretos dos anticorpos neutralizantes, o que facilitaria a análise desses anticorpos neutralizantes, já que, na verdade, em metodologia específica, precisaria ter o vírus vivo para neutralizá-lo, o que exigiria laboratórios de alto grau de segurança. A maioria dos infectados, nas análises globais até agora disponíveis, mostram que mais de 90%, pouco mais de 90%, desenvolvem esses anticorpos, mas a longevidade deles, a duração deles é o assunto em questão. Não é? Nós não sabemos ainda como as coisas vão caminhar, mas eles estão desaparecendo com o passar de primeiros meses da infecção ou estão durando pelo menos até 4 meses. Serve de exemplo, então, para uma possível correlação com o SARS-CoV-2, o que já se registrou para os outros coronavírus, particularmente os sazonais. Esses outros coronavírus, os seus anticorpos entram em queda a partir de 3 meses até 1 ano depois da infecção. E permite, nesses outros coronavírus antigos, que ocorram reinfecções homólogas. Então, isso não é novidade entre os coronavírus, a possibilidade de reinfecções, isso já vinha sendo registrado para os antigos coronavírus. Então, vamos ver aí alguns registros. Uma publicação que revela anticorpos persistindo por até 94 dias, 3 meses, e depois desaparecendo. Uma publicação que revela a presença de anticorpos por até 4 meses. É o mais longo segmento disponível. E mais registrando que, embora os anticorpos estejam presentes, a atividade neutralizante está em queda com o passar do tempo nesses indivíduos infectados. Em última análise, nós estamos tendo limitações na interpretação dos nossos mecanismos de defesa, porque estão faltando avaliações com grande população representada na casuística e, certamente, períodos prolongados de acompanhamento. Ao lado da resposta imunomoral, interessa, portanto, a análise dos anticorpos neutralizantes. E ao lado da resposta imunocelular, basicamente, são os anticorpos linfócitos T citotóxicos que seriam
produtores de interferon gama específico e, por isso, mediando a proteção contra o SARS-CoV-2. Já mencionei que os anticorpos contra o receptor binding domain seriam considerados como um surrogate dos anticorpos neutralizantes, facilitando a pesquisa em laboratórios mais simples e sem alto grau de confinamento para escape do vírus. Para pesquisar os anticorpos neutralizantes, a metodologia é complicada. Os métodos clássicos exigem o vírus vivo ou a montagem de um pseudovírus, exigindo laboratórios de grau de contenção elevado, 2 ou 3, não é? Mas a possibilidade, na prática, menos sofisticada, de ter um surrogate através de análise do anticorpo contra o RBD. Esses anticorpos neutralizantes, então, começam a ter informações. Vejam aí à esquerda uma publicação de uma casuística razoável de 175 indivíduos acometidos por infecção não intensa, discreta, na qual se pesquisou anticorpos neutralizantes por um método de pseudovírus, portanto, trabalhando no laboratório de segurança 2. Anticorpos neutralizantes não foram identificados em 6. Anticorpos neutralizantes de baixo teor, num cutoff proposto pelos autores, que pode ser correto ou não, em nível de corte de 500, estavam presentes em mais 30. Somados, nós temos 20% da casuística ou ausência de anticorpos neutralizantes ou anticorpos tidos como de baixo teor e possivelmente não efetivos. Mas, em contrapartida, 80% dos infectados estariam sendo dotados de anticorpos neutralizantes supostamente efetivos. Registram também esses pesquisadores, no gráfico à direita, que, concomitante com o aparecimento desses anticorpos neutralizantes, corre junto também os anticorpos habitualmente pesquisados, IgG, contra S e contra S1. Outra análise de anticorpos neutralizantes, feita na Austrália, revela que aqui agora por o surrogate, portanto, uma metodologia mais simples e execuível, mas a informação é indireta, não é segura, revela que esses anticorpos neutralizantes, assim identificados, aparecem a partir da primeira semana e atingem o seu valor máximo ao cabo de 3 ou mais semanas. Apenas não há segmento a longo prazo, a médio prazo, não há segmento para sabermos como eles estão se comportando a partir daí. Com essas duas revisões, vamos então discutir: é recorrência ou é reinfecção? E essa discussão começa com uma análise crítica do valor do PCR como utilizado neste SARS-CoV-2 e na Covid-19. Muita confusão inicial, porque nos primeiros meses admitia-se claramente que o resultado positivo do PCR significava vírus e, portanto, o isolamento enquanto PCR positivo. E isso se arrastou por alguns meses. Hoje a situação está muito bem elucidada. O PCR não identifica vírus viável e infectante. O PCR identifica segmentos genômicos do RNA viral, que não necessariamente indica que há vírus infectante e vírus viável. A eliminação de segmentos genômicos do RNA viral, esta sim, não o vírus, pode ser arrastada e prolongada. Dura muitas semanas, até poucos meses, e tendo relato, inclusive, de mais de 3 meses de positividade de detecção do RNA viral, e não de vírus presente e viável. Hoje nós sabemos claramente que, como regra, em 8, 10 dias, desaparece o vírus viável infectante e, portanto, as coisas foram extremamente simplificadas. Esta regra só não vale para imunocomprometidos ou doença extremamente grave, quando, então, o tempo é duplicado, 20 dias, e não há mais infectividade. O que se verificou nessa análise também é que o PCR pode ser intermitente negativo.
sobretudo quando a quantidade de RNA viral está muito baixa e está ao redor do limite de detecção do teste. Ele pode dar positivo uma vez, negativo na outra, positivo outra vez, negativo na outra, porque está tangenciando o limite de detecção. E é preciso que a gente saiba isso para não automaticamente incorporar PCR negativou, PCR positivou de novo, é nova infecção. Pode não ser nada disso. É apenas a evolução intermitente do PCR, como hoje já está claramente documentado. Nossos colegas do CDC europeu, há poucos dias atrás, publicaram uma excelente revisão do tema de reinfecção e dão um algoritmo para que a gente possa seguir e definir realmente estou identificando uma reinfecção, sim ou não. E como eles colocam? No primeiro episódio, eu tenho que ter a confirmação do SARS-CoV-2, um PCR positivo, por exemplo, seja o paciente sintomático ou assintomático. Um hiato de tempo e, na sequência, um novo episódio clínico. E nesse novo episódio, a questão é, isto pode ser o SARS-CoV-2 outra vez? A questão passa por, sendo esta situação clínica sintomática ou assintomática, em ter novamente o PCR realizado. Se ele é negativo, está excluído. O assunto não é com o SARS-CoV-2. Se ele é positivo, não está confirmado. Se ele é positivo, nós temos que fazer um trabalho evolutivo para poder confirmar e identificar a reinfecção. A primeira etapa é repetir o PCR e confirmar que realmente ele é verdadeiramente positivo. E, a partir daí, trabalhar com dados epidemiológicos de sequenciação genômica e epidemiologia filogenética para caracterizar que se trata de um outro vírus e não uma recorrência do vírus anterior. A análise epidemiológica exige um tempo mínimo entre os dois episódios. O sequenciamento genômico terá que revelar vários SNVs, como mencionei lá, variantes de nucleotídeos únicos, em nível razoável para se discutir, e, finalmente, classificar o vírus número 2 como sendo de uma linhagem ou de uma clade diferente do anterior, sem o que não se prova que é uma reinfecção. Ou seja, uma situação que exige qualidade de quem está pesquisando para poder classificar o vírus como uma nova linhagem ou uma nova clade, não é? E a parte filogenética epidemiológica é valorizar o fato de que o segundo episódio está ocorrendo no momento em que domina um cluster do SARS-CoV-2, que não é o mesmo cluster que estava dando infecções meses atrás e, portanto, indicativo de que possa ser um outro vírus. Existem casos identificados de reinfecção aparentemente confiáveis. Esta revisão do CDC europeu, de alguns dias atrás, revelou 5 topografias e 6 casos. Hong Kong, o primeiro, Estados Unidos, no estado de Nevada, o segundo, um terceiro caso na Bélgica, um quarto caso no Equador e 2 casos publicados, relatados na Índia. Pois bem, essa publicação é de poucos dias atrás, eu já acrescentei um novo caso recentíssimo. Não é que não está na publicação europeia. Em Virgínia, nos Estados Unidos, portanto, teríamos um 7º caso de documentada reinfecção. Vamos ver o primeiro de Hong Kong, que fez realmente o abalo na história. Como isso evoluiu? Um indivíduo masculino de 33 anos, residente em Hong Kong, saudável. No seu primeiro episódio, em 26 de março de 2020, adoeceu com febre, tosse, dor de garganta, cefaleia por 3 dias e teve o seu PCR positivo, documentando a etiologia. 3 dias depois, a sua sintomatologia já havia regredido. Mesmo assim, por rotina local, ele foi hospitalizado e, como era a praxe da época, ficou retido no hospital do ponto de vista de transmissibilidade até que tivesse 2 PCRs negativos.
Isso não tem mais validade hoje, como já mencionei. Meses depois, 15 de agosto, retornando de uma viagem internacional da Espanha, passando pelo aeroporto de Londres, ao chegar em Hong Kong, assintomático, foi submetido a uma coleta de PCR como rotina do país para a chegada de estrangeiros. Não que ele fosse estrangeiro, mas estava vindo do exterior. E o seu PCR revelou positividade. Isso pode ser permanência prolongada do PCR? Pode. Isso pode ser intermitência, porque ele teve PCRs intermediários negativos? Também pode. Ou pode ser uma reinfecção verdadeira, não é? E aí, portanto, há necessidade de uma avaliação de sequenciamento genético. E é o que foi feito. O sequenciamento genético mostrou mais de uma dezena de variantes, de variações de nucleotídeos, mais de uma dezena, e permitiu classificar os dois vírus como completamente distintos. Primeiro episódio, CLAD V5 do Gisaid, CLAD 19A no sistema Nexttrain e B2 na linhagem de Rimbaud. Um segundo episódio completamente diferente, CLAD G no Gisaid, 20A no Nexttrain e B1 no sistema de linhagem Rimbaud. Portanto, não há dúvida, são dois vírus distintos, não há dúvida, e, portanto, uma verdadeira reinfecção. Curiosamente, no primeiro episódio não houve desenvolvimento de anticorpos, mas isso é criticável porque foi uma única amostra no 10º dia, não disse que não apareceu, mas no segundo episódio houve o aparecimento de anticorpos claramente. Portanto, não há dúvida, esta é uma reinfecção documentada e segura. São linhagens e clades diferentes, pelo menos 24 nucleotídeos diferentes, epidemiologicamente duas situações de cluster diverso, o primeiro episódio em Hong Kong, o segundo episódio meses depois na Espanha, 151 dias de diferença entre os dois episódios, portanto, preenche todos os critérios. O segundo episódio que eu vou descrever com vocês é o mais recente, que acaba de ser publicado, não faz parte nem da casuística do CDC europeu. Acaba de sair como manuscrito aceito a ser publicado ainda no Clinical Infectious Disease. Um indivíduo militar, masculino, de 46 anos de idade, saudável. Seu primeiro episódio foi suave, não muito intenso. Vejam, febre por um dia só, desconforto respiratório por 3 dias apenas, e um PCR positivo documentando a etiologia pelo SARS-CoV-2. Uma resolutividade rápida de uma doença leve, não chega nem a ser moderada. Pois bem, esse indivíduo teve alta, voltou à rotina militar do seu trabalho, e num curto intervalo assintomático de uma pouca dezena de dias, de semanas, perdão, teve sintomatologia outra vez. Nessa sintomatologia, diferente do Hong Kong, onde o segundo episódio foi assintomático, agora, para surpresa, o segundo episódio é mais intenso do que o primeiro. A febre foi muito mais prolongada, o desconforto respiratório durou muito mais tempo, quadros gastrointestinais se fizeram presentes e eram ausentes no primeiro episódio, e o PCR voltou a ser positivo outra vez. O destaque é que esse indivíduo teve possivelmente um inóculo de grande porte, porque o caso índice aqui era um indivíduo da sua própria família com o qual ele convivia sem prudência de contenção de risco de aquisição, admitindo que tinha um passaporte de imunidade e não poderia mais adquirir o SARS-CoV-2. Essa exposição de alto inóculo defendem os autores que possa ser a explicação da intensidade maior do segundo episódio. Mas eles não descartam, e eu pus isso em destaque, a possibilidade de ser um immune enhancement. O que é isto? Fenômeno muito conhecido de nós todos na dengue. O segundo episódio é mais grave que o primeiro em algumas circunstâncias. É isto? Pois bem, poderia ser esse o fato. Um immune enhancement com o segundo episódio se aproveitando de uma resposta mais TH2 e menos TH1, facilitando, portanto,
um quadro mais grave. Situação que preocupa, inclusive, com algumas vacinas na atualidade, que poderiam ou não produzir, quando infectados se falharem, um immune enhancement, como aconteceu com a vacina da dengue. Na verdade, este caso, o seu primeiro episódio não teve um mapa genômico completamente elucidado. O sequenciamento foi apenas parcial, já o segundo episódio teve um sequenciamento completo, mas a análise dos nucleotídeos que são diferentes, em particular alguns deles que são de alta confiabilidade de não aparecerem duas vezes, mutantes, define com segurança que se trata de uma reinfecção também. Sumarizando todos os casos, são 7 casos no total. Os 6 acima vêm da publicação do CDC europeu e o 7º de baixo eu agreguei do último caso de dias atrás. O que nós verificamos é que o intervalo para o segundo episódio vai de tão curto quanto 48 dias a tão longo quanto 142 dias. E que também os quadros assintomáticos no segundo episódio são 3 dos 7. E, portanto, ainda com maioria de segundo episódio sendo sintomático. E em um deles, inclusive, exigindo hospitalização. Isso tirou um pouco da tranquilidade quando apareceu só o caso de Hong Kong. O segundo episódio assintomático, maravilha. Defesa parcial, conteve o vírus, nem adoeceu. O panorama dos 7 casos muda essa história, não é? Tem casos sintomáticos, 4 em 7, e um deles, inclusive, levando à hospitalização, o que significa uma gravidade acima do que o primeiro episódio. Então, não há dúvida, há reinfecção. Assumindo que não é mito e sim é um fato, a reinfecção existe. Quais são as implicações, então? Eu vou me valer em boa parte dessa discussão das implicações usando a abordagem que foi feita por um colega infectologista dos Estados Unidos, de nome Paul Sachs. Ele é o chefe da infectologia da Harvard Medical School de Boston, qualificado infectologista. Parte dos comentários de implicação eu vou usar como ele fez esta abordagem. Ele inicialmente chama a atenção de que, espera aí, não estranhe, nós não temos influenza repetida e, às vezes, inclusive, numa mesma estação sazonal, um indivíduo pega 2 vezes o vírus influenza que está responsável pela sazonalidade. Muito raramente nós não temos catapora 2 vezes, se bem que isto é de ocorrência menos comum e, habitualmente, o segundo episódio é mais leve. E até nós que vivemos no ano passado o surto aqui em São Paulo de sarampo, tivemos as nossas dificuldades interpretativas. Sarampo ocorrendo em alguém que já teve sarampo antes. Sarampo ocorrendo em alguém que é vacinado e sorologicamente, documentadamente protegido e adquirindo sarampo. Então, esses exemplos são alguns de muitos que podem ser dados em que reinfecções estão ocorrendo e, portanto, não vamos ver como extraordinária a possibilidade da reinfecção com o SARS-CoV-2. O rótulo que o Paul Sachs dá para a sua divagação sobre o tema é chamativo. Ele põe: reinfecções estão revelando as nossas limitações e os mistérios do nosso sistema imunológico. É isso mesmo. O SARS-CoV-2 vai reescrever a resposta imune aos vírus. Vai reescrever por completo. Nós vamos ter outra compreensão da imunologia de proteção para doenças virais depois que tudo o que está acontecendo no momento for definitivamente elucidado. Vamos ter que tirar as limitações que hoje existem e os mistérios que agora estão aparecendo para interpretar como é que as coisas estão evoluindo. Diz o Sachs,
As primeiras citações de que estaria ocorrendo reinfecção, anedótico aqui, não é no sentido pejorativo brasileiro, ou seja, não confirmado, não verdadeiro, não no sentido de piada. Não é? O inglês não tem o mesmo significado. Foram colocadas muito em dúvida as primeiras citações de que estariam tendo reinfecções, porque elas se apoiavam apenas em PCR. E agora, por tudo que revimos, não basta. Só PCR que é positivo, negativo e positivo outra vez, de forma nenhuma não prova que é reinfecção. Então, há sofisticação de sequenciamento para poder provar que são RNA distintos, o primeiro e o segundo episódio. E aí, nessas limitações e nesses mistérios que estão advindo na Covid-19, vejam que gráfico interessante este. Ele pretende dar uma evolução a longo prazo, somente que a evolução depois de vários meses é apenas estimativa, porque nós não temos um ano, portanto, de acompanhamento em relação à infecção por esse SARS-CoV-2. De qualquer maneira, na metade superior, a resposta celular, CD4, CD8, que se esvai progressivamente com os meses e pode chegar a níveis baixos, e da mesma forma, na metade inferior, a resposta humoral, que ascende no começo e que lentamente vai se esvaindo com o passar de meses, vários meses, e que pode chegar à indetectabilidade evolutivamente. Pois bem, na sequência desses fatos, vários meses, ou até ano ou mais que ano, o futuro vai mostrar, seja por reencontro com o SARS-CoV-2, e já se discute, seja por um booster vacinal em quem já teve a infecção passada e está perdendo a sua proteção e deveria ser revacinado, deveria ser vacinado também, não é? Já que a imunidade natural não estaria garantindo o futuro, este booster, então, apareceria. Primeira pergunta: com que frequência ocorre esta reinfecção? 6, 7 casos reconhecidos até agora, na frequência de milhões de infectados, leva à sugestão de que ela pode ser rotulada como não comum, aparentemente não comum. Então, nós estaremos dentro de uma situação não habitual, pelo menos pelos conhecimentos limitados da atualidade. Será que, em função disso, nós iríamos caminhar para algo semelhante aos velhos coronavírus, que vão se adaptando por mutações sequenciais e, evolutivamente, nós nos expomos reiteradamente, com sintomas ou sem sintomas, e haveria, em função da sazonalidade, até um quadro semelhante ao que se discute para o influenza? É uma questão cabível e que poderá evoluir nessa direção. A segunda pergunta é: esses casos número 2 de reinfecção poderiam ser mais graves? O Hong Kong que estreou falou ao contrário, nem sintomas teve. Mas quando nós vemos o pacote inteiro, predomina casos mais intensos, sintomáticos, inclusive um deles com maior gravidade de hospitalização. De qualquer maneira, ainda é muito precoce para a gente ter uma posição final nessa direção. Vamos ter que aguardar. A terceira questão, o indivíduo que foi reinfectado é infectante, tal qual o primeiro episódio? Não há também possibilidade de dar uma resposta definitiva a esse item, mas por plausibilidade, é melhor assumir que, se ele se tornar infectante, deverá ser menos infectante que no primeiro episódio. E, finalmente, a última questão. Reconhecer que existe verdadeiramente reinfecções, isso teria alguma implicação no desenvolvimento e utilização breve que se terá das vacinas? O Paul Sachs é muito crítico em relação a isso, porque a primeira frase que ele coloca para responder é:
E nós teremos vacina que funciona? Essa é a primeira questão, é a primeira colocação que ele faz. E se tiver, ela dura muito tempo? Não é? Ele começa com duas perguntas críticas em relação à vacina. A crença é que, mesmo que tenhamos uma vacina que funcione e que ela dure um certo tempo, muito provavelmente a vacina precisará de ser repetida periodicamente, dando booster e boosters sequenciais para assegurar uma efetividade na resposta imune protetora. A possibilidade de ter uma vacina que funcione melhor que a história da doença natural não é surpresa. Todos nós conhecemos a vacina do HPV, muito brilhante e que funciona muito melhor do que a história natural. Então, vá que, convenhamos, possa surgir uma vacina que seja mais efetiva em produzir resposta imune protetora do que a própria história natural. A publicação do caso de Hong Kong levou a uma espécie de um editorial correspondente, onde a análise é a mesma, não há dúvida, e o comportamento tomara que no futuro venha a imitar a influenza. Na influenza nós conhecemos bem as reinfecções, mas esse comentarista editorialista já coloca claramente: se a doença que dá o primeiro episódio é uma doença discreta, esse indivíduo provavelmente é candidato a tomar vacina para melhorar a sua proteção e não ter reinfecção em segundo episódio. Como é que nós os especuladores que têm expertise na área, imaginam que será o futuro desse SARS-CoV-2? Primeira hipótese, a nossa resposta imune protetora dura menos que 40 semanas. Nesta eventualidade, nós teremos ciclos periódicos repetitivos, ondas virais sequenciais, como o gráfico está desenhando. Na segunda possibilidade, a nossa resposta imune protetora dure aproximadamente 100 semanas, ou seja, de 1 ano e meio para 2 anos. Então, nós teríamos episódios de segunda onda muito distantes e de pequena monta. E, finalmente, se esse vírus se enquadrar numa sazonalidade como os velhos coronavírus se enquadraram, nós vamos ter, talvez, picos a ano sim, ano não, com intensidade variável, imitando a influenza. Essas seriam as opções de expectativa. Ok, o tema é complicado, como vocês viram, é prolixo, ainda é muito inicial. Vamos ver como as coisas andam nos próximos meses para termos uma melhor compreensão de tudo isso. Obrigado pela atenção. Bom, Mendonça, sensacional, muito obrigado. Acho que essa revisão aí foi muito mais do que nós estávamos esperando e deu para ter aí um melhor entendimento acerca das complexidades e talvez nós tenhamos mais perguntas sem respostas do que certezas, mas foi fundamental para entender várias coisas. O pessoal aí pode ficar à vontade para perguntar, pode perguntar diretamente pelo microfone ou usar o chat, mas eu, para esquentar, queria lhe fazer uma pergunta. Bom, natural que no primeiro momento, onde a gente tinha dúvida se a reinfecção era possível ou não, de que a comprovação disso passasse pelo sequenciamento genético, obviamente. Mas claro que do ponto de vista clínico e epidemiológico, não é factível que a gente rotineiramente faça sequenciamento genético para essa comprovação. Mas agora que a gente aceita que ela existe, o senhor imagina algum surrogate, algum marcador que pudesse nos deixar um pouco mais certos de possibilidade de que seja uma reinfecção, tirando do contexto a comprovação com sequenciamento genético? É possível vamos dizer assim, uma indicação de probabilidade, mas não de certeza. Okay. Por exemplo, o quadro clínico é superponível com uma porção de outras etiologias. Não é? O quadro clínico do primeiro episódio ou do segundo episódio não estranharia nenhum de nós se fosse, ao final,
vírus sincicial respiratório, adenovírus, parainfluenza, influenza, os velhos coronavírus, todos eles, não é? Qualquer um deles pode responder pelo quadro clínico inicial e pelo segundo quadro. Então, no segundo quadro, se houver a possibilidade de usar uma plataforma que é disponível em alguns centros de patologia clínica usual, do mapa total desses vírus respiratórios, então você prova, achei agora vírus sincicial respiratório. Então fica difícil de dizer que esse episódio não seja pelo sincicial respiratório. Mas, ao contrário, não achei nada. Não há sincicial respiratória, não há adenovírus, não há parainfluenza, não há influenza, não há coronavírus. As plataformas completas checam os coronavírus antigos, não é? Então a resposta virá: não achei nenhuma explicação. E o PCR voltou a positivar, eu diria, há uma alta probabilidade de que seja reinfecção. Não certeza. Claro, claro. Ou seja, teríamos que trabalhar com uma plataforma completa de viroses respiratórias. E ainda tem um custo alto, né, doutor Mendonça? Estamos falando aí quanto custa aproximadamente um painel viral desse? Não tenho ideia do custo, mas laboratórios de patologia clínica de padrão A em São Paulo, todos eles fazem. Certo. Perfeito. É claro que uma expectativa muito grande de todos e a preocupação é se uma segunda infecção poderia ser um quadro mais grave, aí lembrando da dengue, né, que a gente fica, principalmente nós que convivemos muito com a dengue, com esses casos de segundo episódio muito mais grave, a gente fica com essa preocupação. E, óbvio, é muito complicado fazer qualquer prognóstico, qualquer adiantamento nesse sentido, mas em cima do seu conhecimento, das particularidades do vírus, como a doença tem se comportado, parece que a gente deva ficar preocupado com a possibilidade de segundos episódios com maior frequência mais grave do que primeiros, do que o contrário? Esta análise já vem sendo feita com muito cuidado e, particularmente, ela está nos bons protocolos das vacinas, está presente, no sentido de analisar se a resposta induzida é predominantemente TH1 ou TH2. Uma resposta ótima TH1, em princípio, reduziria ao mínimo ou até anularia a possibilidade deste immune enhancement. Uma resposta TH1 ótima significaria uma boa produção de anticorpos neutralizantes, uma boa produção de interferon gama específico na análise da imunidade celular. Se isso for documentado na resposta à vacina, ficaríamos tranquilos de que a possibilidade desse enhancement seria praticamente nula. Na prática assistencial e não em protocolo de investigação de vacina, veja que complexidade. Como é que eu vou pesquisar interferon gama específico para o SARS-CoV-2? A metodologia é fácil. A metodologia é um IGRA. O IGRA que nós conhecemos para tuberculose é a mesma metodologia, não? Mas usado tem sido o ELISpot. Mas qual é o laboratório que está fazendo isso? Então, eu não posso analisar, do ponto de vista assistencial prático, a resposta imunicelular. Está complicado, embora a metodologia não seja complicada. Imagino que a qualquer momento vem um IGRA aí para isso e vai resolver a nossa questão de avaliar a produção de interferon gama específico para o SARS-CoV-2. Então, no momento, eu posso trabalhar com anticorpos neutralizantes. Aí, outra vez, anticorpos neutralizantes fidedignamente analisados precisa de laboratório de alta segurança, nível 2 para o pseudovírus e nível 3 para quem vai trabalhar com o próprio vírus vivo. Então, eu uso um surrogate, que é o anticorpo contra o RBD. Esse vai me dar uma indicação de que tem anticorpos neutralizantes, e isso é prático, isso possivelmente entra na rotina nossa com muita facilidade, esse tipo de anticorpo. Então, nós vamos ficar meio atados, mas com alguma indicação
razoável de que a resposta está sendo predominantemente TH1 e, portanto, com baixo risco de este immune enhancement. Os bons protocolos de investigação de vacinas têm tudo isso colocado. Eu li o protocolo inteirinho, linha por linha, da vacina Oxford AstraZeneca. Ele está registrado lá na Inglaterra, não está registrado no ACT Trial do americano, mas está registrado no equivalente lá na Europa, e contempla analisar a possibilidade da resposta que possa ou não desencadear predomínio TH2 e o risco de immune enhancement. Isso é um alívio por conta aí da preocupação de muita gente que eventualmente teve a infecção e não tem conhecimento, tomar a vacina sem a gente ter essa segurança, né? Isso é importante. Um item que doutor Mendonça, destacar, Derlon, desculpe, deixa eu colocar. por favor. Quem teve o primeiro episódio, não assuma que tem um passaporte de proteção e que não vai pegar mais nada. Essa é a regra. Continue com os mesmos cuidados e as mesmas precauções no dia a dia. Eu acho que essa é a única certeza que dá para ter, né? Essa é a única. Doutor Mendonça, a Renata aqui faz uma pergunta. E com essa evidência de reinfecção, devemos abandonar a ideia da possibilidade da imunidade em rebanho para a Covid-19? Da imunidade? Não entendi. Imunidade? A imunidade de rebanho. Se o fato de que a reinfecção está confirmada, esqueça a imunidade de rebanho. Não, não creio. Pelo contrário, vamos dar ênfase à imunidade de rebanho. Mesmo que a resposta seja parcial e não seja de longa duração, motivada pela imunidade natural, idem vacina, mesmo que ela seja parcial e não seja de longa duração, nas duas circunstâncias, nós vamos arrebanhar um contingente de indivíduos que no pool destes tenha um predomínio, não diria obrigatoriamente um predomínio, mas uma cifra significante dos que, pelo menos no momento, não são suscetíveis. O nível necessário para que ocorra essa imunidade de rebanho vem caindo. Nas primeiras análises que fiz, meses e meses atrás, discutia se 60% a 80% da população tem que ter imunidade protetora para dar imunidade de rebanho. Pois bem, isso vem caindo. 60% a 80% já desceu para 40% a 60% e agora já se fala em 25% para 50%. Ou seja, no momento em que vai 25% a 50% da coletividade esteja não suscetível, mesmo que eles irão no futuro perder essa imunidade protetora, mas no momento estão, imunidade de rebanho, a circulação viral irá diminuir acentuadamente nesse momento. Você sabe, doutor Mendonça, que aquele estudo que o senhor mostrou lá, que tinha a primeira onda e segunda onda de tipos diferentes de anticorpos e a variabilidade dos diferentes kits utilizados para detectá-los, se por um lado, de alguma forma, para mim foi esclarecedor do quebra-cabeça que é e da confiabilidade ou não dos kits, deixa a gente com a sensação de que continuamos meio às cegas, meio nos escuros com relação à detecção de anticorpos. Na verdade, a pandemia nos pegou de surpresa. E ela veio com intensa transmissibilidade, um R0 de 2,5, 3, e se propagando com rapidez. Isso fez com que se liberasse geral. Por favor, montem kits de pesquisa de anticorpos. Por favor, montem kits de pesquisa de anticorpos. A ponto de que o FDA americano liberou emergencialmente algumas dezenas de kits e já mandou recolher a maior parte deles. Não prestam. Ou seja, nós trabalhamos com kits subótimos durante muito tempo, inclusive nos Estados Unidos. Não é? A maior parte deles está sendo retirada do comércio e indicada pelo FDA porque não se prestam a um mínimo de confiabilidade. Não é? Eu acho que é interessante dizer também, Ederlon, talvez passe desapercebido para alguns de nós, a sorologia, se nós estamos trabalhando com ela, é qualitativa. Ela não é quantitativa. Ela é qualitativa. Ou seja, o que ela nos diz? Está abaixo do cutoff é negativo, está acima do cutoff é positivo. Não pegue o número acima do cutoff e fique comparando com os outros para dizer aumentou, diminuiu, aumentou. Nada a ver com isso.
ela é qualitativa e não quantitativa. Ou seja, tem ou não tem. Quanto é, não se sabe, com a sorologia que nós estamos trabalhando com ela. A FDA acaba de aprovar agora 2 testes da empresa Siemens que vão dar uma indicação razoável de quantidade para ser aplicada na rotina. Então, os testes quantitativos começarão a chegar agora. Ainda estão sendo aprovados neste momento pelo FDA. Então, nós trabalhamos com qualidade. Tem anticorpo ou não tem anticorpo? Não dá para dizer mais nada do que isso. Isso aí. O Augusto, Caio, Thaís, por favor, fique à vontade aí para se manifestar, para fazer as perguntas, aproveitando aí essa excelente apresentação do Dr. Mendonça, que foi um verdadeiro passeio aí e revisão sobre o SARS-CoV-2. Posso perguntar, então? Por favor, Thaís. Com prazer, Thaís. Doutor Mendonça, o senhor comentou e falou muito bem que realmente a prevalência da reinfecção é muito baixa. A gente tem até então 7 casos aí confirmados no universo de 3 milhões de pessoas que já adoeceram de Covid. Esse caso que o senhor colocou que o paciente não usou máscara porque achava que tinha o passaporte da imunidade, certamente ele deve ter recebido um inóculo maior, fez ele ter uma doença muito mais grave. Se a gente pensar em profissional de saúde que já teve Covid e que está se expondo muito mais do que a população em geral ao SARS-CoV-2 novamente, porque está cuidando de pacientes sintomáticos, é óbvio que aí eles estão com proteção, mas você não acha que essa reinfecção deve ter outros fatores de hospedeira ou alguma outra coisa que faça com que essas pessoas não se reinfectem, apesar de ter um grau de exposição muito maior, mesmo estando protegido com máscaras? O que o senhor acha? Então, Thaís, eu passei rapidíssimo sobre um slide onde se mostrava todo o mecanismo de resposta imune. Vamos voltar a esse slide com alguns comentários. O que parece muito claro é que a resposta nossa à história natural da exposição ao SARS-CoV-2 leva a respostas funcionais e que poderiam ser interpretadas como boas e até ótimas, mas provoca em muitos de nós também resposta disfuncional, desbalanceada. E isso não é bom. E alguns estudos estão mostrando, inclusive, que ela é dicotômica. Ou seja, quem responde mal na humoral poderá estar respondendo bem na celular e vice-versa. Ela é dicotômica, portanto. Ela pode ser hipo, no sentido de ser subótima, e ela pode ser hiper, no sentido de uma resposta, inclusive, com implicações imunopatogenéticas, de doença grave, pela excessiva resposta imune do indivíduo infectado. Ou seja, como colocou o Paul Sachs, mistérios e limitações da resposta imune a vírus, o SARS-CoV-2 está colocando a abertura para isso, para a gente conhecer outra vez e reescrever isso de novo. Estava, talvez, não adequadamente escrito até o momento. Não é? Então, a resposta imune tem implicações na reinfecção, como eu mencionei, mas ela tem explicações também da patogenicidade do vírus, na imunopatogenicidade. Eu não mencionei da resposta imune inata, interfero 1. Bom, hoje se sabe, se o interfero 1 claudica, o vírus toma conta. O interfero 1, na primeira barreira, funciona bem e já reduz o inóculo infectante. Começa por aí. Não é um primeiro bloqueio inato que a gente possa ter ou possa não ter. E aí segue para a imunidade celular, que se funcionar bem, é favorável para nós. Se for disfuncional, vai nos trazer problemas. Se for hipo, vai nos trazer problemas. Estamos brigando mal com o vírus. Se for hiper, vai nos trazer problema, porque podemos ter imunopatogenicidade. Ou seja, vamos ter que aprender muita coisa com esse vírus. Então, a sua pergunta é: não abra mão dos cuidados. Os mesmos cuidados que aplicou para não pegar a primeira vez,
mantenha com rigor também para não ter reexposição. Passaporte de imunidade não existe. Doutor Mendonça, a Nancy aqui está questionando se esse baixo número de reinfecção registrado até aqui não pode ser também por conta das dificuldades técnicas de se confirmar uma reinfecção, aí, principalmente no que diz respeito aí a sequenciamento genético, enfim. É provável que sim. Porque, veja, um dos itens que está chamando a minha atenção no momento, Ederlon, e está chamando a minha atenção porque eu vou fazer parte da casuística. Eu vou fazer parte da casuística. E considero que provavelmente tenho sequelas desse vírus. É o quadro pós-viral. Semanas, meses, e deixa o tempo passar, talvez vamos colocar anos. É só passar o tempo. Esse vírus está deixando um rastro nos infectados, em alguns dos infectados, com sintomatologia muito desagradável, não é? Então, não é incomum você ouvir do indivíduo. Eu tive a infecção 3 meses atrás e até hoje, de repente, tenho dores musculares, fadiga de novo, não me sinto bem disposto, tenho confusão, vamos dizer assim, cognitiva, não é? Eu tenho um colega que está com uma confusão cognitiva e não está conseguindo dar aula no momento na universidade, não é? E já são 4 meses que ele teve o episódio. Então, esse vírus, diferente do que se imaginava no começo, que tem tropismo respiratório, nada disso. Tem tropismo digestivo, tem tropismo, vou falar os mais encrencados, miocárdico, acho que vai ser a minha sequela, tem tropismo do sistema nervoso central, acho que vai ser o pior desastre, as sequelas que vão ficar em nível do sistema nervoso central, e vamos ver o que será desses indivíduos que estão sintomáticos, com recorrências sintomáticas, meses, e se for ruim, talvez anos. Não é? A minha atenção está muito voltada para isso. Estou coletando material em série, tudo que sai sobre o long-term sintomatológico de quem teve o primeiro episódio e apenas o primeiro episódio. Como as coisas caminham a longo prazo, com sintomatologia, altos e baixos e recorrências. Né? Inclusive a discussão de, tomara que não seja viabilizada, de doença autoimune desencadeada por esse vírus no futuro. Doutor Mendonça, aqui o Felipe faz uma pergunta. Se o senhor tem conhecimento de algum relato de caso de alguém infectado por outro coronavírus, como, por exemplo, o MERS, e que tenha sido infectado pelo SARS-CoV-2 agora, e algum relato de como foi essa evolução? Eu, particularmente, não tenho conhecimento. Até onde eu vasculho a literatura, e vasculho com razoável intensidade, não vi relato. O que há relato é com os velhos e mais inocentes coronavírus. Aqui mesmo em São Paulo. Dependendo do laboratório que você pedir a plataforma, de repente vem lá, um desses 4 coronavírus mais mansos, vem lá, ele está presente, ele está dando doença. Não é? Então, ele dá proteção contra o SARS-CoV-2, que é muito mais virulento, pelo menos no momento ainda é? Possivelmente não. Então, é possível que haja uma imunidade parcial, mas não efetiva, para evitar. Ele pode positivar a sorologia? Fracamente pode, inclusive com IgM. Inclusive com IgM, os velhos SARS-CoV, antigos SARS-CoV coronavírus. Podem, inclusive, positivar IgM. Isso dá uma confusão que ainda está muito misteriosa, não é, Delo? Eu imagino. Doutor Mendonça, a Daniela aqui pergunta se o processo de imunossenescência que sabidamente vai comprometer as vias de resposta inata e adaptativa poderia explicar a evolução com maior gravidade na população de idosos? Em tese, isso é uma parte da resposta, não há dúvida quanto a isso. Não é? Uma parte da resposta passa por aí. Não é? A competência imunológica, que a partir dos 45, 50 anos, começa a claudicar progressivamente, não é? E década a década vai se definhando. Parte da resposta é isso.
Mas parte da resposta tem outros fatores a serem considerados. As comorbidades, a quantidade de ACE2 que a pessoa possa ter, não é? O obeso tem bastante, então ele paga um ônus por isso. Os homens mais que as mulheres, né? Os homens mais que as mulheres, exatamente. Alguns defeitos inatos, por exemplo, do interferon 1 na resposta inata. Hoje está bem reconhecido isso, que existem pessoas que têm claudicação na produção de interferon 1 na imunidade inata, esses vão pagar um ônus grande também pelo vírus, e assim vai. Ou seja, possivelmente a gravidade tem explicações mais óbvias, mas uma porção de coadjuvantes somados para justificar. Aqui deveria ser mais benigno, mas não foi. Aqui deveria ser mais maligno, mas não foi. É uma somatória de vários em cima de grandes fatores de explicação. Doutor Mendonça, aqui o Daniel do Alib comenta que a cepa atual vai sendo substituída muito lentamente por novas cepas e a implicação dessa mutação em geral vai resultar em menor infectividade e muitas vezes também menor virulência na cepa mutada. É o que a gente espera, tomara que seja isso. É exatamente o que a gente espera. Vai ser muita felicidade para a humanidade se esse vírus, ao longo de mutações seriadas, 1 ano, 2, 3 anos sequencialmente, acabe se comportando ao final como os 4 velhos coronavírus. Maravilha se isso acontecer. Não é? Nos tira de um problema sério e para o qual talvez deixa a vacina, nem precisa de vacina. Né? Nós já acertamos o compasso com esse vírus dentro da história natural ao longo dos anos. Uma adaptação do vírus ao hospedeiro, levando a uma doença benigna e sazonal. Tomara que seja isso, mas não dá para dizer com certeza. É apenas uma especulação defendida por muita gente. Claro. Ou seja, a exposição a essas cepas que sejam semelhantes acabam funcionando como um booster natural, né? Uma vacina natural. Exatamente. Apenas precisa descobrir claramente quando é que elas, além de funcionar como um booster natural, dão uma doença mais intensa. Não é? O que está por trás disso, para a doença ser mais intensa? Aí passa pelo immune enhancement, resposta TH2, e aí dá para entender por que a doença eventualmente possa ser mais séria. Pessoal, alguma pergunta a mais? Augusto, algum comentário, Augusto? Por favor, Augusto. Então, Mendonça, parabéns, ótima apresentação, sempre aprendendo muito com você. E como você e Deron comentaram, eu acho que a grande dúvida nossa é daqui para diante. Comentando hoje com o Luiz, já há alguns dias a gente vem conversando sobre a pós-fase aguda do Covid, principalmente os pacientes que a gente tem recebido nas enfermarias, a gente tem visto muita coisa estranha que a gente não consegue compreender. Muita coisa que a gente está fazendo de maneira empírica ainda, no sentido de ver se a gente consegue melhorar a resposta, principalmente a resposta inflamatória. Então, eu acho que é realmente assim, é um livro aberto, com muitos capítulos a serem escritos e reescritos, muita coisa para a gente acertar, muita coisa para a gente errar. Mas acho que assim, tudo isso que você resumiu hoje em relação à reinfecção, realmente foi uma coisa que esclarece uma parte da nossa dúvida em relação ao futuro, né? Eu espero que a coisa caminhe no sentido, como você mesmo disse, que se realmente esse fato se repetir de uma maneira mais consistente, que seja para uma via de menor virulência, de uma doença mais leve, mais benigna. Né? Vamos aprendendo juntos, não é, Augusto? E vamos dizer, do ponto de vista acadêmico-científico, é uma oportunidade para mim exemplar, maravilha acompanhar. É a segunda, a terceira, sei lá, Logo depois de formado, acompanhei a epidemia de alta proporção
com meningococo A aqui em São Paulo, com uma mortalidade violenta. Quem viveu aqueles dias sabe o que é uma epidemia de meningite meningocócica, não é? Terrível, em 1974. Eu ainda brinquei hoje lá na enfermaria. Comecei minha atividade com uma mortalidade incrível por meningococo A, numa epidemia de grave proporção na cidade de São Paulo, e estou encerrando a carreira com uma pandemia desse porte do SARS-CoV-2. Em 50 anos, peguei 2 extremos, e entre eles, AIDS, HIV e vai por aí. Verdade. Isso não é para qualquer um, hein? História muito bonita em relação ao aprendizado de ensinamento para todos, né? Sabe que até aproveitando, Augusto, a gente hoje utilizou um kit novo numa paciente que a gente tinha certeza que tem Covid, paciente obesa, teve grave. As manifestações da imagem da pneumonia dela não deixam dúvida. Esteve entubada na UTI e nós fizemos 2 pesquisas de RT-PCR e não conseguimos detectar nenhum indício do vírus. Fizemos 2 sorologias aí com testes qualitativos e que foram negativos. E aí a gente mudou o kit e aí veio um IgM negativo e IgG positivo, né, Augusto? Foi. E coincidência, então, foi justamente no dia da alta da paciente, né? Então a gente está a cada dia aprendendo e tendo coisas novas. O figurino bonitinho, desenhado como a gente gostaria, talvez não seja o mais comum. Não, o mais comum são esses casos, né? Que você não vê de um lado, mas vê de outro, complementa com um lado, complementa com o outro, e acaba tendo uma dedução de alta probabilidade, não de certeza, eu diria, mas de alta probabilidade. Sim, nesse sentido mesmo que a gente está trabalhando. Só para lembrar, você comentou do kit do painel respiratório. Nós estamos trabalhando lá no servidor uma amostragem de uma doação que a Biomerrier ofereceu para nós lá no servidor. Preço de custo para o hospital, se fosse comprar hoje, cada kit está em torno de R$ 1.100, R$ 1.200. Então, nós estamos trabalhando com painel respiratório, painel pneumonias, painel para meningite e para infecções gastrointestinais. Então, começando a utilizar, já tivemos alguns resultados para pneumonia de pacientes lá da UTI, do Derlon, mostrando já isolamento de Klebsiella com demonstração de KPC presente no teste, nesse PCR multiplex. Quer dizer, é uma metodologia muito interessante mesmo, esse que a gente pode fazer lá no hospital, embora o custo ainda seja um tanto proibitivo, né? R$ 1.100 para cada kit, para cada teste, ainda é muito elevado para um hospital como o nosso. Mas é extraordinário, né, Augusto? Você saber já rapidamente o que você tem, o que você vai... Se a gente for analisar aí esse custo de uma maneira mais profunda, com todas as outras implicações, eu acho que é muito fácil provar que isso é custo efetivo. Sem dúvida. Thaís que deve estar contente que a gente está podendo trabalhar com uma metodologia desse jeito, né? Com essa possibilidade. Porque a gente vai ter o gene de resistência junto com a identificação da espécie, o que hoje o teste de sensibilidade demora 2 a 3 dias para ficar pronto. Você já tem o gene de resistência para fazer uma terapia muito mais assertiva. Então, eu acho que esse é o caminho, só que realmente o custo é muito alto, mas esse é o futuro da microbiologia, são esses painéis multiplex com gene de resistência. Não tenha dúvida. A Andréia, entre uma taça de vinho e outra, pede aqui, doutor Mendonça, para que o senhor faça uma consideração com relação à reinfecção no que diz respeito às crianças. Então, as crianças predominantemente têm quadros assintomáticos ou muito leves. Não é? Quando é exceção e é a doença imunológica grave, é um azar da criança, não é? E por trás disso deve ter alguns fatores bem claros de explicação por que uma parcelinha mínima das crianças tem um quadro tão grave assim.
Mas a maioria, a imensa maioria, é assintomática ou muito leve. Então, as crianças não se espera que haja nenhuma situação muito crítica em relação à possibilidade de reinfecções. Elas, por terem uma resposta leve, uma doença leve ou pouco sintomática ou assintomática, dentro do precário conhecimento até agora disponível, estariam tendo uma resposta talvez subótima do ponto de vista humoral e talvez uma resposta mais efetiva do ponto de vista celular, talvez, como especulação, não é? Mas, enfim, a gente até hoje não delineou claramente, vamos esperar alguns meses para ter clareza, quem é quem na proteção e se uma parte humoral não funciona, a celular dá conta do recado e vice-versa, não é? Para poder entender melhor uma proteção efetiva, no final das contas, na somatória dessas duas respostas. A Andréa aqui está retrucando que nos casos aqui de reinfecção relatados, a maioria eram jovens, entre aspas, e sintomáticos com alguma gravidade. Na verdade, o corte aí acho que está razoavelmente bem estabelecido, é a partir de 11 anos de idade. Não é tudo o que eu falei, é abaixo de 11 anos, portanto. Crianças mesmo. Perfeito. Excelente. Bom, pessoal, todo mundo comenta aí que quando você está aqui nas lives, você acaba trabalhando mais, o nosso bate-papo aqui está bom e a gente nem se dá conta aí do tempo que já passou. Eu queria aproveitar aí mais uma vez, em nome de todos que participaram, a agradecer pela excelente apresentação, a capacidade do Dr. Mendonça de fazer parecer fácil esse assunto tão complexo, nos engana, faz a gente acreditar que é fácil entender e aprender isso. Mas muito obrigado, doutor Mendonça. E, sem dúvida, foi uma oportunidade ímpar, eu tenho certeza que todos aproveitaram bastante. Isso vai contribuir um pouco mais para o nosso melhor entendimento dessa doença e, claro, nós não podemos perder essa oportunidade de estar aprendendo com toda essa pandemia. A exposição a um grande número de casos num espaço de tempo curto traz essa vantagem. Se, por outro lado, nos faz trabalhar muito, nos permite poder aprender bastante. Doutor Mendonça, muito obrigado. Nos encontramos daqui a 15 dias depois aí com as vacinas, né? Uma boa noite para o senhor. Boa até noite breve, então. Todos. E obrigado pelos comentários. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Boa noite a todos. Grande abraço. Grande abraço.